Oi pessoal, o vídeo de hoje não podia ser diferente. Quero comentar sobre as eleições americanas até o momento, mas eu tenho que fazer um aviso. Se você é um eleitor fanático, cego do Trump, nem continua assistindo esse vídeo. Se você não consegue escutar argumentos que não sejam totalmente absolutistas em favor ou do Trump ou do Biden, esquece, desliga o vídeo e segue porque não vai te agradar. Agora, se você está a fim de ouvir argumentos, pensar, refletir, continua porque tem coisa muito interessante acontecendo nessa eleição. Não esqueçam, antes de você dar like nesse vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo, compartilhar o vídeo com seus amigos e vem debater com o professor Rock. CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States. Qual é o começo? Biden foi eleito. Ah, mas como assim? Ele foi eleito, Renan, não acabou? Faltam alguns votos a serem contados e existe alguma contestação judicial. Mas do jeito como as coisas estão caminhando, os votos que faltam ser contados, isso é matemático, não dá para alterar o resultado. Ah, e as contestações e as discussões legais e jurídicas, elas podem alterar? Do jeito que elas foram construídas e o tipo de ações que foram colocadas na justiça, também não são possíveis de alterar o resultado até o momento, a não ser que surja uma nova ação, mas todos os grandes veículos de mídia já deram como definitivo, líderes do mundo inteiro já ligaram para parabenizar o Biden, a sociedade americana como um todo, inclusive membros e ex-presidentes do lado republicano já ligaram para o Biden, como o Bush filho ligou para o Biden para parabenizá-lo pela eleição. Então, assim, nós estamos lidando com a realidade de hoje e a realidade é essa, ela está definida, bem sólida. Algumas curiosidades interessantes sobre essa eleição. A primeira delas é que talvez seja a eleição com o maior número de pessoas participando nos últimos 50 anos ou talvez há mais de 120 anos. Está variando entre 68% e 72% a porcentagem da parcela da população que foi votar. Se bater no 72, nós estamos falando de mais de 120 anos que não tinham tantos americanos indo votar. Vale lembrar que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. E essa grande participação é muito simbólica, é muito representativa e é muito interessante, porque mostra a força da democracia viva no país que fundou a democracia moderna. Para vocês terem uma ideia, o Biden até agora já tem mais de 75 milhões de votos e sendo o presidente americano mais votado da história dos Estados Unidos. E o Trump tem mais de 71 milhões, sendo o segundo presidente da história mais votado nos Estados Unidos. Isso mostra o tamanho, a importância e muito positivo, porque não existe democracia sem a participação das pessoas, sem elas votando. Esse é um sinal muito promissor para a democracia. De tantos problemas que nós estamos assistindo nas democracias, crise de representatividade, crise com mídia social, crise de participação, esse é um sinal muito bom, muito legal isso está acontecendo. Falando em democracia, aí talvez venha um dos elementos mais relevantes dessa eleição. E aí eu tenho que entrar e conversar com vocês ou esclarecer o que é democracia. Democracia é um regime político na qual você não decide as coisas sozinho. As coisas são decididas por todos. Existe uma participação da população. Então, a sociedade ela caminha e anda de acordo com a vontade de todo mundo. O que significa isso? O líder ele não pode recusar e impor a sua vontade. Ele tem que aceitar a vontade da maioria. Esse é o princípio mais básico sobre a democracia. E qual é o ápice do momento onde esse princípio se manifesta? Na eleição. Porque na eleição as pessoas vão lá e escolhem o representante. O representante não precisa dar satisfação de tudo que ele vai fazer todos os dias nas suas escolhas durante o seu mandato. Mas no dia da eleição é a hora que a democracia vai dizer, que o povo, que as pessoas vão escolher quem que elas querem para representá-las. Ou seja, a eleição é a parte mais fundamental sobre esse princípio de ser governado ou o princípio de que todos participam da escolha versus
eu fazer o que eu quero. O que seria eu fazer o que eu quero? Eu não gosto do que vocês pensam, então eu faço do jeito que eu quero. Eu não gosto do que vocês escolheram, mas eu decido quem vai ser o escolhido, e o escolhido sou eu. Ou seja, o momento mais importante para você mostrar o seu espírito democrático é você aceitar o resultado da vontade popular. E é exatamente aí que mora o problema, porque até hoje o Trump não aceitou o resultado. E claro, aqueles que são defensores incondicionais, fazem parte da seita trumpista, vão dizer: ah, mas ele não pode contestar o resultado da eleição? Mas e se existe fraude? Ele tem que aceitar a fraude? Isso é uma democracia com fraude? Não, claro que não. Claro que ele tem que contestar. É perfeitamente legítimo e legal que ele conteste. É perfeitamente natural que ele peça uma recontagem de votos. É perfeitamente natural e democrático que ele entre com uma ação na justiça para reivindicar e apontar alguma fraude e que as cortes e que a justiça façam o seu papel e apontem onde está a fraude. Tudo isso é do jogo, é legítimo e é democrático. Agora, sabe o que não é legítimo nem democrático e o que destrói a essência da democracia? É você virar de antemão, antes do resultado da eleição, e dizer que você não vai aceitar nenhum resultado que não seja aquele do qual você será o vitorioso. E o Trump fez isso múltiplas vezes durante muito tempo. I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. Então, preste bem atenção no meu argumento e no que eu estou dizendo. O Trump pode recorrer? Pode e deve. Baseado no quê? Em evidências, e ele tem que ganhar com provas. E quem vai decidir isso é a justiça. Ele precisa ter um caso válido, comprovável, que a justiça julgue em favor dele, a ponto de alterar todas as diferenças de votos que existem. E em cada estado ele precisa vencer, e em cada estado ele precisa apontar que existiu o mesmo tipo de fraude do mesmo tamanho. Senão, é pura retórica. E retórica daquele que não aceita a vontade da maioria, daquele que tenta distorcer a regra do jogo para o seu próprio favorecimento. Nós assistimos isso no Brasil durante o impeachment da Dilma. O Lula e a Dilma repetiram incansavelmente que o impeachment foi um golpe. O impeachment passou por todo o processo legal, o impeachment seguiu todas as regras constitucionais e ele foi votado. E essa foi a decisão da classe política que votava o impeachment. Então não houve golpe e se a maioria da população americana votou para o Biden ser o presidente, o Trump perdeu. E há 4 anos atrás, o Trump ganhou. E ele ganhou. Simples, ponto. Hoje, até o momento, e dificilmente isso vai ser alterado, pelo que eu já comentei há pouco, o Biden ganhou. E se o Biden ganhou, o Trump tem que aceitar. Se ele não aceita o que é mais básico sobre a democracia, que é quem escolhe, quem senta na cadeira é a população. Um dos elementos centrais da vitória do Trump em 2016 foi ele recuperar ou ele conquistar 3 estados chaves, que é o Wisconsin, Michigan e Pennsylvania. Ele conquistou esses 3 estados e isso foi uma grande vitória. E alguns vão dizer, mas as diferenças são muito pequenas. Em 2016, pessoal, as diferenças foram muito pequenas em favor do Trump. E ele ganhou, e ele foi eleito, e todo mundo aceitou o resultado. Mas houve fraude? Claro, todas as eleições têm fraude, não existe nada que é blindado à prova de fraude. O ponto não é isso, é qual é o grau da fraude, e você consegue comprovar que essa fraude altere o resultado massivamente de números absurdos? Esse é o ponto. Fraude em qualquer sistema eleitoral sempre haverá. Fraude na espécie humana sempre haverá. O ponto é o grau da fraude. O sistema inteiro americano é fraudado? Como assim? Primeiro que cada estado é independente e autônomo. Existe essa discussão aqui no Brasil. É possível hackear a urna eletrônica.
A urna eletrônica é uma coisa só, é um sistema só, federal, centralizado. Você pode entrar dentro desse sistema e alterar. Se você descobrir um acesso, você vai alterar o sistema inteiro. Nos Estados Unidos não funciona assim. Cada estado cuida da sua eleição separadamente, com regras separadas, com sistemas de contagem separados. Então não adianta você conseguir descobrir um método de fraude para um estado que ele não vai servir para o outro. Então essa tese que existe uma grande conspiração, simplesmente ela não faz nenhum sentido, a menos que você seja um fanático defensor cego do trumpismo. Aí sim. Eu quero esclarecer para vocês as diferenças desses 3 estados chaves: Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. 2016, 2020. 2016 o Trump venceu os 3. Olhem as diferenças. Trump venceu em 2016 Wisconsin por uma diferença de 22.748 votos. O Biden está vencendo Wisconsin com 99% dos votos apurados, com uma diferença de 20.540. Michigan 2016, o Trump venceu por apenas 10.704 votos da Hillary. Só 10.704. Neste momento, com 99% das urnas apuradas, Michigan está à frente do Biden com 146 mil votos. Pensilvânia, 2016, o Trump ganhou da Hillary por uma diferença de apenas 8.332 votos. Só 8.332 votos. O Biden, hoje, na Pensilvânia, está na frente do Trump com 45.297 votos. Percebem como as diferenças são pequenas em alguns momentos e elas eram pequenas em 2016. E foi assim que o Trump ganhou. O Trump perdeu a eleição no voto popular. A eleição americana é diferente, você tem o colégio eleitoral, e ganhou no colégio eleitoral. Ganhou conquistando esses estados por diferenças muito pequenas. E agora ele está perdendo em algum deles por diferenças muito pequenas. As pessoas mudaram de opinião, as pessoas escolheram a maturidade política, o insider, né? O Biden é alguém que está na política americana há décadas. Mais de 30 anos como senador, depois 8 anos como vice-presidente. Então ele é um dos mais antigos servidores públicos americanos. E o Trump era o total outsider, aquele que não entendia nada de política, que rasgou todos os protocolos, que falou do jeito que quis, que se comportou da forma que quis, que governou via Twitter, que revolucionou e alterou todas as etiquetas e todas as maneiras como a democracia é conduzida. Ele era o máximo do outsider. E a população escolheu, e isso é uma tendência interessante para nós observarmos e analisarmos se ela vai se repetir no mundo, em outras democracias e em outras eleições. A população escolheu o insider com experiência, com conhecimento, ao invés do outsider, aquele que quer destruir o sistema, quer fazer uma coisa totalmente nova do seu jeito. E isso é um dado muito interessante e importante para a gente continuar analisando nas outras democracias, para ver quais são as tendências agora. Bom, para encerrar então a discussão sobre o que nós estamos assistindo e qual é a polêmica toda, não aceitar o resultado das eleições é inadmissível. E não é aceitar porque você não pode contestar, é porque você de antemão já disse que você não aceitaria. Ou seja, você não está disposto a entender as regras do jogo. E falta hombridade, falta seriedade quando você entra numa competição e não sabe perder. E a competição da democracia não é uma competição só sobre o seu mérito e você não aceitar a sua derrota. É sobre o que as outras pessoas escolheram. E isso é gravíssimo. E por isso que eu digo e repito, a vitória do Trump seria um pesadelo para as democracias. Essa postura dele não tem nada de democrático e ela está na essência da parte mais importante, talvez, da democracia ou da sua expressão e manifestação, que é a eleição
e o resultado da eleição e você aceitar que quem define o resultado não é você, são as pessoas que votam. Eu acho importante deixar claro que existe uma diferença entre as políticas públicas do Trump e do Biden. Isso é diferente de falar sobre o estilo de liderança, sobre a forma como se comporta, sobre a postura, sobre as atitudes, sobre a retórica, sobre o discurso, sobre narrativas, sobre a forma de fazer política. Uma coisa é a forma e outra coisa é o conteúdo. E eu tenho muitas críticas, ou eu acho muitos problemas em muitas das políticas públicas do Biden. E algumas das políticas do Trump, elas, no meu entendimento, são acertadas. Mas a forma de você fazer tudo isso faz muita diferença na política. Porque política é sim sobre forma. A maneira como você conversa com o outro, a maneira como você endereça, como você aborda, como você tenta persuadir o outro, a maneira como você se comunica com a população. Tudo isso muda os ânimos da sociedade, tudo isso constrói ou destrói diálogos. Então, a forma é importante. E o maior problema do Trump é a forma, não necessariamente as suas escolhas de política. E eu tenho muitos exemplos aqui para dividir com vocês. Por exemplo, na questão da política externa. Muitas das políticas externas do Obama, antes do Trump, foram fracas. Então, os Estados Unidos assinou um acordo nuclear com o Irã, o Obama não foi tão duro com a China. Então, você tem uma série de coisas que aconteceram que o Trump veio fazer diferente. O problema é a forma. Então, ser duro com a China, exigir resposta, colocar limites nas ambições dos chineses, do Partido Comunista Chinês, do governo chinês, é necessário. E você precisa ser duro nas relações externas, onde o jogo é diferente do jogo doméstico da democracia. E isso talvez não fique claro para todo mundo. Você respeitar a democracia tem muito mais a ver sobre as regras do jogo interna do que sobre a política, a realpolitik, ou sobre a política internacional e como ela é conduzida entre os países, onde você tem uma desordem, uma anarquia mundial e cada um faz o que quer e você tem que ser duro e firme, porque senão os países vão tirar vantagem disso. Por exemplo, tem muita gente dizendo que o Biden vai ser fraco, não vai saber se impor com os chineses. Não acredito nisso. Primeiro porque esse assunto ele é comum. A opinião pública americana, não importa se você é democrata ou republicano, hoje você quer que o governo americano seja firme e duro com as políticas chinesas. Na verdade, o mundo inteiro está com essa sensação depois da pandemia e de vários comportamentos do governo chinês. Então, o primeiro ponto é que o Biden vai ter que ser duro com os chineses. Isso é uma necessidade e eu não acredito que ele vai agir diferente. O que muda entre o Trump e o Biden nesse ser duro com os chineses? O Trump ele gosta de falar e ele gosta da retórica inflamada. Talvez o Biden não tenha essa retórica inflamada, mas no fim das contas, no fim do dia, ele vai colocar as mesmas sanções contra a Huawei por causa do perigo deles dominarem o 5G e terem acesso às informações e dados do planeta inteiro. Ele vai agir da mesma forma. Outra diferença na forma. O Biden deve construir uma coalizão com outros países ocidentais, outras democracias, para fazer uma coalizão de pressão na China. E não fazer isso sozinho, mas sim chamar os aliados do Ocidente para ajudarem nessa história. Outra diferença de postura que deve acontecer entre Biden e Trump é nas relações transatlânticas, entre os Estados Unidos e a Europa. O estilo do Trump duro, com a retórica inflamada, sem modos na hora de falar, ele criou animosidades, ele criou tensões. Talvez no mérito, muitos dos pontos que ele trouxe, por exemplo, em relação à OTAN, ele esteja correto. Trump está correto em exigir que os europeus contribuam mais para a segurança coletiva da OTAN. Mas a forma de fazer isso causa muito mais problema
do que atingir o objetivo necessário e válido, que é fazer os europeus contribuírem com mais recursos em defesa para manter a aliança militar entre eles, para lidar com os problemas e ameaças todos que existem. O Biden deve se aproximar, deve ter um discurso mais suave. No caso do Biden, eu não sei se ele vai chegar a ponto de cobrar essa participação financeira dos europeus maior, mas ele deve melhorar as relações transatlânticas. Outra região que vale a pena a gente prestar atenção nas diferenças de estilo e de políticas é o Oriente Médio. O Trump foi bem sucedido na sua mediação e ajuda nos acordos de paz entre alguns países árabes recentemente com Israel. Isso foi muito positivo e foi algo acertado durante muitas décadas que não se tinha um movimento desse na região. O Biden deve ficar mais em cima do muro ali, tentando apaziguar todos os lados. Não deve se posicionar contra Israel, isso é uma política americana, de Estado quase, não de governo. A maioria dos governos americanos, recentemente na história, estão do lado de Israel, isso não vai mudar com o Biden. E por fim, o Brasil, né? O que muda para o Brasil? Todos nós sabemos da proximidade do Trump com o Bolsonaro. Existe uma sintonia de estilo entre os dois, a forma como eles fazem política, esse estilo de retórica e de liderança combativo, agressivo, isso faz parte do estilo dos dois. Existe uma proximidade e até o momento o Bolsonaro não reconheceu o Biden, não ligou para ele. Isso vai ser muito ruim para o Brasil, porque a nossa dependência comercial com a China, que não é nada estratégico e ela é fruto das condições econômicas que nós aqui no Brasil nos colocamos, pede que o Brasil tenha contrapontos ou tenha outras potências grandes do nosso lado. Então não faz sentido para o Brasil ficar longe ou ter uma relação ruim com os Estados Unidos, porque a afinidade ideológica não bate. Bolsonaro vai ter que colocar as suas escolhas pessoais e ideológicas de lado e pensar no Brasil. Afinal de contas, como ele mesmo diz, não é Brasil acima de tudo. Ele precisa demonstrar nesse momento agora. O Biden vai ser mais duro com o Brasil, exatamente pela postura do Bolsonaro, vai apertar, vai trazer as questões ambientais, vai incomodar, vai criar problemas na medida do possível, porque ele quer uma outra postura do Brasil. E muitos vão dizer, mas isso é invasão à soberania. Essa tentativa de invasão à soberania brasileira sempre existiu, sempre. E ela não existe só com o Brasil, ela existe no mundo inteiro. Os estados interferem na vida dos outros estados. Isso sempre foi assim, por isso que você tem que ser um estado forte para não permitir que isso aconteça. O Brasil tem problemas e vai ser alvo e os países vão cobrar coisas do Brasil. Os Estados Unidos não vai ser diferente. Então o Bolsonaro vai ter que estar preocupado em apaziguar e melhorar essas relações, senão vai sobrar para o Brasil. Não queremos ter problemas com os Estados Unidos e estar dependendo somente da China. Isso é muito ruim. Bom, é isso, pessoal. Vamos continuar acompanhando o desfecho dos momentos finais do resultado da eleição. Vamos ver o que vai acontecer com a política americana e como que isso vai ter impacto no resto do mundo e nas outras democracias, inclusive aqui no Brasil, né? Qual é a tendência que nós vamos assistir daqui para frente? Mais experiência, mais pró-establishment ou o desejo daquele que é de fora da política, do outsider e do discurso duro, aguerrido, lacrador, mitador. Interessante acompanhar tudo isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de seguir o canal, dar like, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho para você receber notificação dos vídeos novos e vem debater com o professor Roque.